Senhores, boa noite. É mais uma vez um prazer incomensurável estar aqui. E eu tinha já anunciado nos nossos encontros anteriores que nós iríamos tratar desse assunto, que é a produção do trabalho acadêmico. Tá? Mas antes da gente falar sobre a produção do trabalho acadêmico, eu quero fazer um preâmbulo aqui, que é o seguinte: a gente cai na vida de paraquedas, né? Quando a gente nasce, está tudo pronto aí, né? Tá tudo, as regras estão montadas, já escreveram as regras, a gente nasceu e não teve participação nenhuma na produção das regras. E, como já dizia no livro de Michel Foucault, né? O nome do livro é Vigiar e Punir. Então, a gente é vigiado e a gente é punido o tempo todo, tentando docilizar os corpos, né? Tentando fazer com que nós nos enquadremos no modelo de organização existente, né? Então, a gente uns tomam mais pancada, outros menos pancada, uns entendem mais fácil, outros são mais nervosos e não acatam, né? Outros são mais dóceis, né? Cada um é de um jeito. E daí vem a escola, né? A escola ela veio para moldar as nossas mentes, né? Então é muito comum a gente chegar na escola. Eu pelo menos tive isso, porque durante o ensino médio, muitas das matérias eu achava chata que só o diabo e tinha que estudar aquilo, né? Porque se não estudasse aquilo, o coro cantava. Então a gente estudava. A gente não via, porque a gente tem assim uma percepção imediatista e a gente quer sempre receber uma instrução e aplicá-la imediatamente, né? A gente quer ver uma razão prática em tudo. Contudo, as nossas mentes, elas são mentes complexas. Aí cabe a palavra complexa, né? São mentes complexas. Elas são construções, são tecidos que são construídos com linhas que dão nó em N mais Kpi elementos, né? Então, é um tecido essa construção mental. E daí começa a nos empurrar a goela abaixo um monte de matéria que a gente não vê muito sentido. E assim nós vamos, terminamos o segundo grau, todo mundo diz que é bom fazer faculdade, a gente entra na faculdade, né? Não sabe muito bem para quê, nem por quê, nem o que vai fazer, né? Mas a gente entra. Quando a gente entra, a gente não tem nenhuma aula inaugural para mostrar aos alunos o que é uma universidade, né? A gente vai em busca do ensino universal. E como tudo na existência humana, né, porque tem a existência do universo, mas é na existência humana, o homem vai construindo as coisas, mas ao longo do tempo as coisas vão se degradando. Então, aquilo que inicialmente foi projetado para desenvolver o homem de caráter, o homem de conhecimento universal, acabou se transformando, aí a palavra é a palavra adequada, transformando, quer dizer, movimento da forma, aquilo que era para formar o sujeito com essa visão universal, passou a formar o indivíduo com conhecimento técnico específico, ou seja, passou a ser profissionalizante. Então, a universidade hoje, ela é uma escola técnica um pouco diferente, mas não deixa de ser uma escola técnica, tá? Ela não é mais a construção do conhecimento universal, tá? Essa construção, por quê? Porque
esse modelo educacional que é dividido em caixinhas, né, é um modelo cartesiano, mecanicista. Ou seja, foi René Descartes, né, que escreveu O Discurso do Método, e esse tratado, que foi O Discurso do Método, é a base daquilo que hoje, embora os jornalistas não saibam, né, é a construção do imaginário da ciência. Nenhum jornalista sabe isso. Tá? Então, foi René Descartes que chegou lá atrás, concebeu o seguinte: ele falou, se a gente estudar parte das coisas, a gente vai sozinho construir o todo. Só que não é isso que ocorre, né? Porque quando a gente entra para uma faculdade, a gente vai especificamente para o curso de contabilidade, para o curso de administração, para o curso de matemática, e dentro de cada curso tem várias matérias. Tá? Então, cada matéria ela tem que cumprir ali a sua missão na construção do imaginário de cada um dos alunos que vai ser projetado como um profissional mais adiante. Tá? E quando tem matérias que são aquelas que visam proporcionar ao aluno pelo menos uma basezinha rasteiríssima do que vem a ser o conhecimento universal, primeiro, bota sempre um professor para ministrar esta disciplina, o sujeito que, primeiro, não é capacitado para tal, segundo, não entende nada de filosofia e tampouco de ciência, e terceiro, geralmente bota aquilo que é, na avaliação dos outros, um professor meia-boca. E os alunos também não se sentem motivados para ir atrás desse conhecimento. Então, é o famoso me engana que eu gosto. Né? É uma espécie de um acordo de mediocridade. Tá? Então, você passa nas matérias, recebe o diploma lá no final e passou por uma universidade sem saber o que é uma universidade. Tá? Então, eu não tenho, vamos dizer, a pretensão de trabalhar isso em vocês. Tá? Mas eu quero dar uns alertas para vocês para mostrar que isto é importante, que isto é relevante. Tá? Vocês irem atrás desse tipo de conhecimento. Tá? Porque a base de tudo está na filosofia. Então, a filosofia, a mitologia, a religião, o senso comum e a ciência, né? E as artes, tudo isso não passa de tentativas de explicação da realidade. Então, se explica a realidade através de representações simbólicas, que é essa que é a grande questão. Tá? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um curso, como aqui a gente tem aluno de contabilidade e alunos de administração, tá? E o aluno entra na faculdade sem ninguém falar nada para ele o que é faculdade. Mas ele vai. Fala para a família inteira, para os amigos, para o vizinho que está fazendo faculdade. Né? Aí se sente extremamente orgulhoso, porque essa faculdade, ainda por cima, é uma UFRJ, enche a boca para dizer. Né? Aí o sujeito chega e se depara com uma grade curricular. E nessa grade curricular, no final lá, tem o tal monografia como uma das atividades que vai permitir que você tenha o diploma. Ou seja, você vai ter que cumprir todos os créditos e, além dos créditos, tem que produzir uma monografia. Tá? Tem matérias que todo mundo acha que é chata, que só o diabo, que são matérias, não sei se na contabilidade tem esse nome, como metodologia do trabalho científico. Tem matérias que se chamam seminário de monografia, tá? E essa metodologia do trabalho científico ela tem a missão de dar uma orientação básica para o aluno partir
para a produção da sua monografia. Cada monografia, ele vai ter que escolher, para cada aluno, vai ter que escolher um professor para ser o seu professor orientador, né? Às vezes, a gente tem que tomar um cuidado. Essa minha fala aqui é uma fala de aluno, não é de professor, não, né? Quero que vocês tenham isso bem claro na cabeça. Eu estou agora do outro lado do balcão, estou do lado do balcão onde estão os alunos, tá? A gente, ao longo do curso, tem admiração por determinados professores, né? Pô, o professor lá, pô, aquele cara conhece a beça, né? O cara é bom, né? Ele é mais do que bom. Na nossa avaliação pessoal, ele é brilhante, tá? Ou seja, ele tem um brilho danado pelo conhecimento. O conhecimento dele brilha, né? Brilha e reluz. Aí a gente se encanta pela criatura. Eu vou dar o exemplo aqui de um que já é falecido, que é o professor Pott, que é uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci na minha vida, pessoa mais inteligente que eu conheci, um gênio. Ele foi o criador de um curso de vestibular chamado Planck, e ele dava aula de todas as matérias no curso. Então, vários professores do departamento de administração e alguns até da contabilidade foram alunos no vestibular do professor Pott, tá? O aluno, ele já faleceu, tá? Mas eu falava isso quando ele era vivo e falava isso na frente dele, tá? Eu vou repetir pela minha admiração que eu tenho a ele. Você ser orientado pelo Pott era o verdadeiro tiro no pé, porque o Pott, pelo brilho dele, ele começava a exigir dos alunos que os alunos tivessem o reflexo do brilho dele, porque ele era um camarada que lia muito, ele lia tudo. Eu visitei a casa dele algumas vezes, o apartamento que ele morava na praia de Botafogo, todas as paredes eram de livro, todas. Cozinha, banheiro, quarto de empregada, corredor, sala, quarto, tudo era livro, nas paredes era tudo tomado distante. E ele lia tudo. Então, você ia lá, começava a conversar com ele puxava um livro daquele, na página certa, te dizia o que estava escrito ali dentro. O cara era um gênio. Aí ele achava que todo mundo era igual a ele. E não é. Então, uma dica que eu dou, como na condição de colega de vocês, é o seguinte: vai escolher um orientador, escolha uma pessoa medíocre. Medíocre quer dizer que está na média, tá? Quer dizer, há uma deturpação desta palavra na interpretação dela, né? Quando a gente fala medíocre, medíocre significa estar na média, tá? Pega um professor mediano, né? Aquele muito brilhante, mas também não pode ser aquele professor jumento, tá? E pega o camarada e fala: professor, dá para ser orientando o seu aí? Tá? Então, quando a gente escolhe um professor, a gente tem que já apresentar para este professor um trabalho que é um projeto da monografia. O que você pretende fazer em termos de estudo? Qual é o seu tema? Qual o subtema? Quais são os autores que você já viu que tratam desse assunto que você escolheu? É isso que a gente vai tratar aqui hoje. Ou seja, é a produção de um trabalho acadêmico. O que se espera de um trabalho acadêmico? O que a gente espera de um trabalho acadêmico é que ele seja um trabalho bem produzido, um trabalho bem escrito, com boa redação, com frases que tenham início, meio e fim, com correção de gramática. A gente quer que, sobretudo, esse trabalho acadêmico, que é a monografia, ela seja um trabalho crítico. Tá? É isso aqui. Então, o que a gente tem que para apresentar de trabalho crítico? A gente tem que trazer debaixo do braço um problema. Então, cada um tem uma cabeça diferente, tá? Mas eu, como sempre fui um amante da escola, eu gostava muito da escola a vida inteira. Então, eu nunca me conformava com as coisas como eram na escola. Por que elas tinham que ser daquela forma? Né? Por que a escola não podia ser mais legal? Né? Por que ela não podia ser mais interessante, mais motivadora? Isso eram questões que eu tinha comigo
e que carreguei a vida toda e continuo carregando a vida toda. A construção dessa matéria aqui, que tem esse nome de finanças pessoais, ela faz parte desse meu inconformismo, né? Que depois, conversando com o professor Luiz Antônio, nós juntamos os nossos inconformismos e chegamos à conclusão que nós tínhamos interseções nesse inconformismo. Então, nós procuramos falar dentro dos nossos encontros sobre essas interseções. Tá? Então, por isso que, ora ele fala, ora eu falo, muitas vezes vocês nem escutam eu falando, porque eu já falei antes com o professor Luiz Antônio, eu já falei depois, né, da aula. Quando a gente conclui a aula, a gente faz uma avaliação e o professor Luiz Antônio, como muito bom aluno, ele, e eu muito mais velho do que ele vai anotando o que eu vou falando. Né? E o legal é que ele corre atrás. Então, e com isso nós estamos construindo um negócio legal para vocês. Pelo menos pensamos dessa maneira. Tá? Então, agora, não é só para você cumprir a meta, que é você pegar o diploma. Tá? A produção do trabalho acadêmico ele tem um outro sentido mais amplo, que é a construção do seu próprio conhecimento. Quando a gente está escrevendo um trabalho, e a gente escreve aquilo com o nosso âmago, né? Com os nossos questionamentos, com os nossos estudos, a gente escreve de dentro do peito, tá? Não escreve com a mente, escreve com aquilo que nos cala a alma, a gente aprende muito mais. Então, o legal de um trabalho acadêmico é que ele possibilita a gente aprender um monte de coisa que a gente não sabia e que o professor nunca vai falar na aula e não é contemplado por nenhuma matéria. São coisas que fazem parte da sua curiosidade. Né? Você tem que trazer esse inconformismo à baila. É isso que a gente tem que fazer. Então, olha só. Mas não é só para essa construção de um conhecimento teórico para a gente fazer discurso, tá? Mas tem que ter uma razão prática nisso. Porque, olha só, eu já falei isso aqui 500 vezes. Quando eu era estudante aí na graduação, o PIB do Brasil crescia 12% ao ano. PIB crescendo 12% ao ano. Se você tiver um péssimo negócio e você abrir uma portinhola na rua para vender qualquer coisa, você vai vender muito, porque está todo mundo empregado, o dinheiro está circulando e você vai se dar bem. Ou seja, você botou o teu barquinho num rio, apontou para baixo do rio e você vai descer pela corrente do rio sem fazer força. Por quê? Porque a correnteza vai te levar. É como se você estivesse botando nesse barquinho ainda por cima uma vela e o vento ainda está a favor. Então você tem a correnteza e você tem a vela que te empurra. Então você vai andar muito mais rápido. O que a gente tem que fazer todos os dias? Acordar e ver qual é o PIB, né? E escrever o PIB na parede. Eu tenho escrito na parede aqui do lado do computador todas as minhas senhas. Porque a gente tem senha do capeta, das coisas que vocês não imaginam, tem que ter senha. Né? Então, isso é uma apurrinhação na vida da gente. Eu não vou guardar senha nenhuma, que eu não vou ocupar a minha memória com besteira de senha. Então, eu escrevo na parede, que é a senha do não sei o quê. Eu vou ali, está aqui na parede, aqui do meu lado, está aqui a senha pendurada. Né? Então, a gente tem que pendurar da mesma maneira onde a gente pendura as senhas da gente, o PIB de cada ano, que é para a gente ver se a correnteza está a favor daquilo objetivo que a gente quer alcançar e se o vento também está soprando a favor, porque nós estamos com a vela estendida para aproveitar o vento. E se a gente ainda conseguir botar um motor nesse barco, é aí que a gente entra com o motor. Então, a gente está correnteza abaixo, vela aberta, e um motor ligado. Né? O motor é o seguinte, o PIB crescente, a gente arruma emprego fácil. PIB de 1, 2, pífios,
1,5%, 0, qualquer coisa. No governo de Dilma, PIB negativo. Né? Isso tudo é dificuldade de arrumar emprego. Tá? Então, quando a gente tem essa dificuldade, o esforço da gente tem que ser 100 vezes maior. Ou seja, nós temos que nos qualificar cada vez mais para a gente alcançar determinado objetivo. Então, o estudo continuado da graduação consiste exatamente no ingresso de um pós-graduação. Né? Esse pós-graduação pode ser lato sensu, estrito sensu, tá? E o estrito sensu a gente vai ter que fazer uma prova para o mestrado, para a gente ingressar no mestrado. Né? Então, se você já aprendeu a fazer um projeto aqui na graduação, o primeiro obstáculo para você ingressar no mestrado é exatamente a produção de um projeto. Né? O que você tem que levar para o mestrado, porque as pessoas não interpretam adequadamente as palavras. Então, quando a gente chega e ouve um mané, que é mané, falando de educação construtivista e educação desconstrutivista, esse mané não sabe o que está falando, porque acha que tem que demolir tudo que aprendeu para aprender tudo de novo. Não é isso. É porque quando a gente chega na graduação, durante o período de graduação, a gente vai construindo um conhecimento que a gente chega e imagina que tudo aquilo que a gente construiu seja verdade. Tá? Então, quando você fala em desconstrutivismo, nós estamos falando em desconstruir as verdades que nós construímos. Mas nós não podemos abrir mão do conhecimento que nós construímos. Tá? Por quê? Porque determinados conceitos nos foram colocados goela abaixo, e quando ele entra goela abaixo, sem reflexão, ele entra torto. Ele não entra bem. Ele vai passar pela garganta todo entalado, ele não vai ser digerido legal aquilo. Tá? E quando você faz um mestrado e quando você faz um doutorado, você vai desconstruir aquele conhecimento. Você não vai eliminar o conhecimento. Tá? Você vai aproveitar o framework dele, você vai aproveitar as bases, as estruturas e vai dar continuidade a uma construção. Porque tudo que a gente tem na nossa vida é fruto de uma pura construção. A gente constrói um ideal da mulher que a gente quer casar, a gente constrói um ideal de um apartamento, de um bairro que a gente quer morar, a gente constrói ideais aos montes e a gente se frustra. Né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, que depois a minha queridinha Bruna, foi ela que proferiu essa fala, e eu achei o máximo quando ela falou, depois ela nem se lembrava mais que falou isso, que foi o seguinte, ela estava conversando no corredor com um colega, e eu era o coordenador do curso de administração, e ela entrou na sala, ela não era coordenador, não, eu era o substituto eventual do chefe de departamento, era esse ali o meu cargo. Aí eu atendia vários alunos, e ela estava na fila lá fora, esperando ser chamada. Aí ela chegou e eu chamei, ela entrou, e ela entrou esbravejando, dizendo a seguinte frase: rapaz, compra um cachorro que você se frustra menos. Porque ela estava conversando com um colega dela, que disse que quando ele saísse da faculdade com o diploma na mão, ele ia ganhar 30 mil reais por mês. Aí ela virou para o cara e falou: olha, companheiro, você compra um cachorro que você vai se frustrar menos. Né? O cachorro vai ser muito mais teu amigo, vai ser muito mais legal contigo do que essa construção torta que ele fez de que com o diploma na mão ele ia ganhar 30 mil reais por mês. Né? E a gente estava exatamente num período desse de PIB negativo. Né? Então, é uma viagem na maionese. É um sujeito sem noção. Né? O sujeito está construindo um castelo sem alicerce. Né? E vai chegar lá na frente e vai encontrar o quê? Uma grande frustração. E frustração é uma desgraça. Tá? Dá uma tristeza muito grande na gente e desmotiva. A gente não procura mais as coisas para fazer.
Então, é aí que eu entro vendendo o meu peixe. Tá? E o meu peixe é o seguinte: enquanto a gente está aqui na graduação, eu e o professor Luiz Antônio, aqui, nós estamos sempre com questões relevantes nesse campo das finanças pessoais. A gente está querendo saber mais sobre o que passa na cabeça das pessoas, o que as pessoas têm, por que ele tem uma curiosidade muito grande em querer saber por que as pessoas não fazem o maldito do orçamento. Né? Por quê? Né? Ele quer chegar no fundo dessa questão. Eu tenho a resposta pronta para ele, porque é chato para cacete. Né? Então, e é mesmo, aquilo é muito chato para fazer. Então, porra, aquilo ali, a gente tem que arrumar uma maneira de produzir um orçamento, do sujeito produzir um orçamento que seja mamão com açúcar, que seja de uma facilidade franciscana, de uma simplicidade franciscana, não é facilidade, simplicidade franciscana. Né? Simplicidade de São Franciscana é simplicidade de São Francisco, aquele padre, aquele santo dos bichinhos, né? Ele era uma pessoa extremamente simples. Então, eu acho que a grande... Mas é importante a gente saber por que as pessoas têm uma aversão à produção do orçamento. Então, olha só, isso é para botar na cabeça de vocês. Está aí um problema. Se você não tem um problema, você não tem absolutamente nada em termos de trabalho acadêmico. Você não tem monografia, você não tem dissertação de mestrado, você não tem tese de doutorado, você não tem trabalho de matéria. Né? Cada matéria implica em produzir vários trabalhos que o professor manda, e geralmente aqueles trabalhos que o professor manda, os alunos fazem o trabalho no nível ginasiano, né? Aquele trabalho do ensino médio, né? Uma coisa assim, chega à beira do ridículo. Aliás, as pessoas não têm ideia do que seja a palavra ridículo. Ridículo significa que provoca riso. Né? Então, olha só, o que a gente espera de um trabalho acadêmico? Pula aí agora o slide aí, professor. Esperamos que seja crítico. Tá? O trabalho acadêmico necessariamente tem que ser crítico. E o que é crítica? Pode pular. É a arte de julgar uma obra de caráter intelectual, artística ou literária. Criticar é julgar. A consideração final poderá ser favorável ou desfavorável. Então, o leigo, ele usa a palavra crítica sempre no sentido desfavorável. Né? Pô, fulano de tal vive me criticando. Por quê? Porque ele só interpreta que crítica é falar mal, né? É falar das restrições. Não, criticar é falar bem também. Né? Se o sujeito chega e fala bem do outro, ele está criticando o outro. Tá? Mas a gente não tem... O grande problema da comunicação é que as pessoas não conhecem as palavras, o significado das palavras e, consequentemente, a força semântica da expressão. Esse que é o grande problema. A pessoa não conhece a força semântica de expressão, aí ela desanda a falar bobagem. Tá? Então, é isto que se espera de um trabalho. Então, que o trabalho seja crítico. Tá? Na consideração final de todo trabalho desse, lá no finalzinho, tem lá escrito considerações finais. E é nesse considerações finais, você fecha com chave de ouro o trabalho que você criticou durante todo o desenvolvimento do trabalho. Tá? Então, o trabalho de cunho acadêmico é um texto, é um textual, é um trabalho que a gente vai lá ralar, colocando letra por letra, palavra por palavra, construindo as ideias. E é um trabalho acadêmico, a gente lança a mão, vou repetir aqui, a gente pode lançar mão daquilo que representa
a construção do conhecimento, que está lá na base, que está na filosofia, que está na ciência, que está na religião, que está na mitologia, que está no senso comum e que está nas artes. Tá? Então, veja que criticar é a arte de julgar uma obra de caráter intelectual. E esta obra de caráter intelectual ela pode ser artística ou literária. Então, quando a gente escreve um texto, quando a gente escreve, não importa se é de contabilidade, se é de engenharia, se é de medicina, a gente vai buscar o conhecimento onde ele está. E se o conhecimento estiver nas artes, a gente vai lá na arte trazer o conhecimento para cá. Então, quanto mais desses elementos de representações simbólicas da realidade a gente trouxer para o nosso discurso, mais rico é o nosso trabalho. O nosso trabalho ele se torna rico na medida em que você articula as ideias. Então, uma coisa é conhecimento. O conhecimento ele não tem jogo de cintura, ele é um toco, ele é uma coluna. Tá? Agora, a gente constrói saber, e saber vem de sabor. A palavra saber vem de sabor. Tá? É quando você tem o gosto, o prazer de pegar várias daquelas colunas de conhecimento e articular esta coluna de maneira que você edifique sobre estas colunas. Isto é a tal da sabedoria. Tá? Então, quando a gente vai fazer um trabalho desse, que é de cunho de fechamento de curso, que é uma monografia, tá? Ele necessariamente tem que ir lá buscar nestas colunas todas. São diversas as matérias que a gente pode lançar mão para poder redigir. Então, treinar a redação é fundamental. É por isso que a gente, quando faz o maldito do vestibular, tem a prova de redação, que elimina grande quantidade de alunos que não sabem escrever. Né? E hoje eu vejo que os alunos estão ingressando, escrevendo cada vez pior. E os professores também que estão entrando, escrevendo cada vez pior. Ou seja, nós estamos negligentes com relação a essa arte da escrita. Escrever é uma arte, porque para escrever exige uma abstração. E para a gente articular ideia, necessariamente tem que ter abstração. Você não articula ideia dessa maneira, pensando modularmente, pensando de uma maneira que como se fosse uma coluna, né? Um negócio rígido, duro, sem jogo de cintura. Não. Ele tem que ter jogo de cintura para você buscar o conhecimento e tudo quanto é canto. Bom, continuando. Próximo slide, que eu nem me lembro mais o que era. Bom, para criticar, há que ter conhecimento. Então, o que é? Como é que a gente adquire conhecimento? Nós temos que permitir, nós temos que dar chance a nós mesmos de nos expormos aos mais diversos campos de conhecimento. A gente tem que estar com a mente aberta, a gente tem que estar arejado para pegar conhecimento em todos os cantos. Né? O conhecimento é o domínio teórico e prática sobre o assunto específico e geral. Olha só, olha como é que a gente articula aí, tá vendo? Específico e geral, de modo a poder articular as mais distintas ideias com o objeto do trabalho. Eu posso ir lá na Bíblia e buscar alguma coisa, que na Bíblia deve ter certamente muita coisa que diz respeito à contabilidade. Né? Tem muito. Sai lá, é só pesquisar na Bíblia. O que a Bíblia fala aí sobre contabilidade? Né? Ou melhor dizendo, se você, ainda mais que agora tudo está nesse meio que é o computador, se você pega a Bíblia e pega 4, 5 palavras, ela vai lá buscar lá dentro da Bíblia onde é que está o texto que diz, né? Que fala sobre usura, que fala sobre o trabalho, que fala sobre a moeda, né? Vai encontrar, porque qualquer texto bíblico tem isso.
né? Então, por que a gente não traz isso, que é muito interessante, para nós darmos maleabilidade ao nosso trabalho? Não precisa ser aqueles números chatos da contabilidade, né? Podemos trabalhar isso de uma maneira mais flexível, mais interessante, né? Mais romântica, né? Isso é que é crítica, tá? E as pessoas não têm ideia do que vem a ser isso. Mas vamos caminhando. O que nós temos mais de slide aí? Bom, o conhecimento é uma construção, já falei aqui. É um quebra-cabeça, né? É a produção do construto, né? O construto é aquilo que a gente pegou de elementos de vários pontos e montou um quebra-cabeça, como está esse desenho aí, tá? Então, cada pedrinha dessa de uma cor diferente faz parte de campos de conhecimento distintos, mas que se encaixam perfeitamente para você ter o seu construto sobre aquilo que você está falando, né? Então, nós estamos aqui, eu e Luiz, estamos sempre desenvolvendo o nosso construto sobre quê? Sobre finanças pessoais. Porque o primeiro encontro não tem mais nada a ver com esse encontro que nós temos hoje aqui. Nós fizemos o primeiro encontro sobre isso há 10 anos atrás. Não falamos de nada disso, né? Mas a cada minuto, a cada segundo que a gente para pensar e que eu vou buscar alguma coisa em algum ponto e fazendo uma articulação, eu por um lado e o Luiz pelo outro, e a gente depois conversa, a gente fala, pô, isso aqui dá para fazer um negócio legal. No outro dia nós estávamos falando aí de alguma coisa, Luiz, e eu aqui, ó, desenhei, o papel está aqui até agora, o papel está aqui para ninguém mentir, isso não deve dar para ver nem nada direito aí, porque eu fiz a lápis, mas aqui, ó, aqui está a pirâmide de Maslow, que eu desenhei aqui, e eu estou tentando fazer aqui uma correlação do que diz o tal do Abraham Maslow, que ele era um cara que estudou psicologia, tá? E o Maslow, ele nasceu em 1908 e morreu em 1970, tá? Então, ele era psicólogo, tá? Mas acho que antes ele estudou, se não me engano, direito, alguma coisa assim. Então, ele escreveu aqui a pirâmide dele. E a pirâmide dele diz respeito à hierarquia das necessidades, tá? Então, Luiz, eu acho que agora, esse papo que eu estou tendo agora com o Luiz é o papo que geralmente a gente tem, né, por trás, né, lá nos bastidores, né? É o seguinte, que cada uma dessas etapas da pirâmide, o orçamento pode ser feito com base nisso aqui, né? Então, ele tem que contemplar primeiro a que está na base, que é o quê? São as necessidades fisiológicas. A gente tem que classificar essas contas. Olha só, olha a missão aí, Luiz. Já está Luiz recebendo a missão minha aqui. Ó. Olha, a gente tem que pegar cada um desses degraus da pirâmide e ver, e você vai fazer isso muito melhor do que eu faço, com toda certeza, que é ver onde é que a gente pode jogar a conta do orçamento. Que eu acho que isso dá uma visibilidade mais dinâmica e melhor, até mesmo para quem não sobretudo para quem não é do ramo da contabilidade, né? O cara que está pensando lá em, sei lá, vamos dizer, uma enfermeira, pô, na cabeça dela, esse negócio de débito e crédito é uma confusão do cacete, pô. O negócio dela é mercúrio cromo, né? É mertiolate, é gaze, é band-aid, é algodão, né? Se eu falar, se tiver alguma enfermeira aqui, vai querer bater em mim. Mas elas estão pensando no paciente, estão pensando nas doenças, né? Qual o tipo de apoio que ela pode dar? Pô, você vai chegar lá com débito e crédito para ela fala, pô, que troço chato pra cacete. Já não basta a chatice do meu extrato bancário. E ainda vem você com essa porcaria desse débito e crédito. Pô, isso aqui apurrinha muito. Gente, eu estou falando aqui de outro problema, pô. Então, eu falei o seguinte, se você não tem um
Problema, você não tem monografia. Tá? E, para você fazer a monografia, há que possibilitar a sua exposição ao conhecimento. Então, cada vez que você estiver sentado no sofá, olhando para a parede e não está pensando na morte da bezerra, pô, tranquilamente você não está produzindo nada para si. Né? Então, a gente tem que, sempre que possível, estar exposto ao conhecimento. Tá? Porque ele vai sempre ser útil, não importa de que ramo seja. Tá? Eu já fui buscar conhecimento lá para a tese para minha tese lá em educação. Porra, eu peguei um livro de matemática avançada. Cara, eu vi um gráfico naquele livro, eu falei, rapaz, isso aqui explica o que eu estou querendo explicar. Né? Aí eu fui lá e expliquei, suguei do livro de matemática avançada um negócio que foi sensacional e que os professores de educação acharam aquilo muito legal. Pô. Tá? Então, veja bem, mudemos para o outro slide. A função precípua da administração, todo mundo que estudou administração ouviu do professor do Teoria Geral da Administração, ou do Introdução à Administração, ou Administração para Analfabeto. Tem vários nomes que se dá para a administração lá no comecinho, que é o planejamento. Então, planejar é antever algo, é enxergar à frente, né? É antever. E esse exercício da antevisão é que diferenciou os homens dos outros animais. Então, enquanto a gente estava lá, né, pensa-se que o homem existe na face da Terra há 60 mil anos só. Né? Se a gente comparar com o crocodilo tem há 150 milhões de anos. E o homem, do jeito que nós somos, só há 60 mil. Então, nós somos muito recentes na Terra. Tá? Então, o homem, e vários indícios apontam que, pelo menos no barato, há 10 mil anos o homem já começava a planejar. Tem 10 mil anos que o homem tem a pretensão de antever. Por quê? Porque ele tinha que se abrigar da chuva, ele tinha que se abrigar das inundações, das ventanias. Então, ele procurava, foi isso, né, que pelo menos se supõe que tenha o homem saído do seu lugar nativo, que é ali em Afar, na África, né? E onde hoje é Etiópia. Tá? O homem pensa-se que o homem surgiu ali. Tá? E o homem saiu andando pela Terra, saiu explorando a Terra. Né? Porque certamente ali a comida começou a ficar escassa. Ele foi andando atrás da comida. E o homem se tornou sedentário, se tornou civilizado, no dia que ele descobriu, e não foi um ponto, foram vários lugares, é um fenômeno arquétipo, né? Em vários lugares do planeta, os caras descobriram que uma semente caía no chão, ela germinava, e aquilo virava uma planta. Então, ele, em vez de ir atrás da comida, porque a natureza que fazia esse papel de espalhar a semente, ele passou a plantar. E na hora que ele passa a plantar, o homem fica parado no mesmo lugar. Ele delimita o território que ele vai permanecer. E com isso ele começa a tentar o quê? A planejar a vida, a colocar a vida mais adiante. Então, esse trabalho de planejamento é a atividade precípua. E é aí que o Luiz bate nessa tecla o tempo todo. Né? Diz aí, Luiz, você tem isso na ponta da língua, quais são as funções ali que você pega ali? São 3, não é isso? Na verdade, eu chamo de fases do orçamento. Planejamento, execução e controle. Isso. Então, essa primeira parte é o planejamento. Sem ele, não sai do lugar. Né? Então, olha só,
A gente tem problema no planejamento, a gente tem problema na execução e a gente tem problema no controle. Olha que só tem problema. Isso aqui tem mais problema do que o livro do Jário Bezerra que eu estudei. Eu vou pegar, eu estudei em 2 livros, do Jário Bezerra, ele era cor de tijolo mesmo, então o nego chamava aquilo de tijolo, a capa era cor de tijolo, e o livro do Sinésio de Faria, que era 10 vezes maior do que o Jário Bezerra. Então, a gente, quando andava com aquele livro debaixo do braço, no ensino médio, a gente, porra, só tem problema aqui, meu Deus do céu. Né? E a vida é isso, a vida é só problema. Né? E você tem que levantar este problema. Essa que é a grande questão. Tá? Então, vamos em frente, vamos caminhando aí. Bote o próximo slide, por gentileza. Cada um de nós vê as coisas sob nossas perspectivas. Tem origem na nossa educação, oriunda do meio em que vivemos. O homem é ele mesmo e a sociedade. Né? Então, nós nascemos com uma parte de alguns elementos lá de nossa estrutura mental, que são nossas, herdadas, oriundas daquela grande roleta, né, do DNA, né, do nosso gene, né, grande roleta genética, né, e o meio que a gente vive. E quando a gente fala de meio, a gente fala de educação. E quando eu falo de educação, né, você vê que é um problema a comunicação, porque quando eu falo educação, a minha fala é no sentido discricionário, ou seja, educação, para mim, é aquela que a gente recebe em casa e é aquela que a gente vai buscar na escola. Tá? E essas a gente tem que conciliar, né? Porque muitas vezes na escola pregam uma coisa, querem nos disciplinar de uma forma e a casa da gente vai nos disciplinar de outra forma. E muitas vezes há conflito entre a educação que você recebeu em casa e a escola. Né? Então, aí cada um de nós desenvolver o seu construto, a nossa perspectiva de vida, a perspectiva das coisas que a gente estuda. Então, cada vez que eu olho alguma coisa, né, eu tento associar aquilo a outra e vejo como é que eu posso articular essas ideias. Tá? Então, é aí que a gente tem que, necessariamente, começar a prestar atenção em nós mesmos. Né? Quem nós somos? Para onde nós estamos indo? Quais são as condições que nós temos? Quais são as nossas necessidades? Né? Vou escolher um orientador? Não vou dar tiro no pé. Vou escolher um orientador que consiga me orientar e que consiga me ajudar a produzir a monografia e que vai me ajudar nessa etapa e não vai me atrapalhar. Porque eu já vi, por exemplo, o orientador prendeu o aluno fez todos os créditos e não parava de exigir. Eu tive uma aluna, uma chinesinha, uma gracinha ela, bonitinha, ela, e um doce de pessoa. Rapaz, ela tinha feito um trabalho que tinha mais de 300 páginas e a tal da professora que tinha vindo lá da COP, uma alucinada, não parava de exigir e ela veio se lamentar comigo que ela não conseguia. Ela tinha terminado o curso e já estava há 2 anos que essa mulher prendia ela. Aí eu falei, me dá aqui a tua monografia que eu quero ler. Eu trouxe para casa e fui ler. Rapaz, ela estava com a monografia pronta e a mulher querendo cada vez mais. Então, vocês têm que tomar um cuidado danado, também vai outra dica aí, é que muitas vezes o professor gosta de botar o aluno como escravo dele. Então, ele manda você fazer um monte de levantamento, mas aquele levantamento ele te engana dizendo que é para tua monografia, mas é para ele mesmo. Ele bota você de escravo. Ele pega aquilo tudo, coloca aquilo num trabalho, não coloca o teu nome, e depois aí fala, não, agora ficou bom. E dá um abraço em você, e aí ele te liberta. Né? Você que se tornado escravo do professor. Na COP, tem alguns cursos que são assim. Como, por exemplo, o curso que eu comecei a fazer, o doutorado que eu comecei a fazer em hidrologia, o coordenador do curso não aceitava o meu trabalho, o meu projeto, de jeito nenhum, porque dizia que aquilo não era para estudar na hidrologia.
tá? Ele dizia que a hidrologia, esse cara chama-se Paulo Canedo, tá? Ele dizia que, e volta e meia, ele dá entrevista na televisão, toda vez que tem problema de água aqui no país, a rede Globo Lixo vai lá buscar no professor alguma informação com ele. Então, ele vai lá e dá uma entrevista lá como um sábio da Grécia, tá? Ele disse para mim claramente que estudar hidrologia não era estudar prevenção dos problemas da água. Era depois que tinha se esculhambado tudo, é que a gente tinha que estudar como é que ia solucionar. Né? Pô, que visão curta, né? E é um cara desse da entrevista. Né? Então, para você ver como é que. E tem título de doutor e é coordenador do mestrado e doutorado da COP em hidrologia, tá? Que é um estudo muito interessante. Então, veja bem, essa minha fala já é do outro lado do balcão, é o lado do aluno. Tá? Aí teve um dia que eu estava indo lá para o curso de hidrologia, eu levei um tiro ali na entrada da Ilha do Fundão, o tiro bateu no meu carro, né? Fez um barulho infernal, e eu saí correndo dali, só parei longe dali, que eu voltei, e quando eu cheguei em casa, fui ver o que aconteceu, tinha uma bala passada de raspão na altura do vidro do carro. Tá? Então, falei, isso já era a luz divina apontando para mim que eu deveria sair dali. Aí eu abandonei o doutorado em hidrologia que eu estava fazendo e comecei um doutorado em educação, tá? Que aí acolheu muito bem o meu projeto. Tá? Então, veja bem, eu estou mostrando isso, eu falo hora de um lado do balcão, hora do lado do outro, porque muitos professores se esquecem que eles já foram alunos um dia. Né? Então, eles não conseguem nunca... Isso é doença, o nome disso é falta de empatia. Tá? Eu talvez tenha até excesso de empatia, deva ser doença também. Né? Certamente é. Ou seja, eu me coloco sempre no lado, vendo essa perspectiva que eu falo aqui em cima nessa frase, é a perspectiva do aluno, porque o aluno ainda não sabe nada. Ele está ali levando cacetada de tudo quanto é lado e tentando sobreviver. Né? Então, eu procuro dar assim, essas informações, essas orientações, para o aluno não afundar. Essa menina chinesa terminou terminou a graduação dela e ela foi embora para a China. Ela foi embora. A família dela morava aqui, mas ela era o tal do PIB que não sai do lugar. Aí ela foi embora para Hong Kong. Mora em Hong Kong. Ela depois me mandou um zap dizendo que estava morando lá. Então, você vê que tem aluno, professor que é perverso. Então, cuidado com o professor perverso. Muito cuidado. Vamos lá, continuando. Olha só, sobre a perspectiva, tá? Eu achei essa imagem eu recebi num zap de alguém aí, né? Algum amigo meu me mandou, eu achei o máximo essa imagem, né? Então tá ali a girafa com aquele pescoço gigantesco, né? Olhando aquela modelo ali posando para ele, para a girafa. E o que a girafa está vendo? A girafa está vendo o chapéu da modelo. Então, ela desenhou ali o chapéu. No entanto, existe toda a modelo completa ali, com um vestido bonito, né? Umas curvas encantadoras, né? Está ali desenhado. Está ali, é muito bem desenhado nesse vestido da moça. Mas é a perspectiva que a gente tem, né? Então, quando a gente fala de educação, a gente consegue ver aquilo que nós estamos preparados para ver. Aquilo que nós não estamos preparados para ver, nós não vemos. Esse que é o grande problema. Então, como é que a gente conserta isso? A gente não conserta, mas a gente ameniza, né? A gente ali, a girafa, para poder olhar, ela vai ter que se afastar da modelo ali, para poder pintar a modelo na sua integralidade. Né? Então,
muito cuidado, que você, muitas vezes, olha as coisas sob uma única perspectiva, né? E é comum, eu estou já a cada minuto muito velho, eu já estou perdendo a paciência de ouvir neguinho falar besteira, porque não tem essa perspectiva que eu tenho. E eu também não tenho mais paciência para explicar, porque às vezes a pessoa é obtusa e não entende, e não quer entender. Então, aí dá um nervoso na gente muito grande. Pô, dá 15 passos para trás e tenta botar o objeto em foco, que você vai enxergar melhor. Então, isso acontece com todos nós. Cada um de nós tem as suas limitações para enxergar as coisas. Quais são as limitações? São as da nossa formação, né? E como a gente está, espera-se que todos aqui estejam o resto da vida em constante transformação, ou seja, se formando o tempo inteiro, né? A gente vai mudando o nosso ponto de vista, né? Aquilo que a gente achava que era de uma maneira maravilhosa, e aquilo não é mais tão maravilhoso assim, não se apresenta tão maravilhoso. É muito comum você encontrar, quem falava muito isso era o Jabbour, né? O jornalista, né? Comecei minha vida como comunista, saía com bandeira, fazia discurso. Na medida em que eu fui amadurecendo, fui me transformando. Eu saí de um lado e fui lá para o centro. A minha perspectiva agora é central. Eu não tenho mais aquela perspectiva de esquerda torta, né? Então, a gente vai ao longo do tempo. Agora, tem gente que não, que finca a bandeira e não sai do lugar, vai morrer ali naquele ponto ali, né? Eu, com a graça de Deus, não foi exatamente como o Jabbour, mas eu votei no Lula, né? Então, estou aqui confessando que eu botei aquele cidadão no poder, né? Mas a gente vai vendo o que está acontecendo, a gente vai transformando as nossas ideias, tá? Esse slide aqui é do nosso curso de MBA em Gestão de Hospitais e Clínicas, o qual eu sou o coordenador. Vamos lá. Isso é da matéria que eu dou lá no curso. Bom, vamos agora para o que aquilo é o tema do nosso encontro aqui, né? Um trabalho acadêmico obedece à forma da ciência. É isso que vocês têm que meter na cabeça, tá? Nós estamos submetidos à ditadura da academia. A academia é uma ditadura, né? E quando eu falo uma frase que às vezes choca, um amigo meu se chocou com essa frase, que eu falo que a escola não forma, ela deforma, tá? Um trabalho acadêmico, ele obedece à forma da ciência. Então, aquilo que todo mundo consagrou como ciência, e quando a gente fala de ciência, nós estamos falando lá atrás do René Descartes, tá? Todo mundo espera que os alunos façam os seus trabalhos com base nos pressupostos, nos ditames da ciência, tá? E quais são, assim, vamos dizer, os nomes que se dá aos trabalhos acadêmicos? Ele recebe o nome de artigo, pode receber o nome de ensaio, monografia, dissertação e tese. Monografia para graduação e pós-graduação, lato sensu. Dissertação é para o mestrado, não é para a graduação, tá? Na graduação não se escreve dissertação. E a tese é só para doutorado, tá? Artigo, ensaio e monografia, isto sim é atividade do aluno de graduação, tá? Então, olha só, vai aí o grande macete para vocês. Aqueles que desejosos de ingressarem no mestrado, tá? Se durante o período que estiver na faculdade se juntar a um professor interessado no seu problema, tá? Você poderá produzir, junto com o professor, um artigo, um ensaio.
Esse artigo, esse ensaio, o professor vai submeter, olha a palavra, submeter, tá? A uma banca examinadora, que são as editoras de revistas indexadas. Tá? E, uma vez aceito, esse trabalho será publicado. O professor, sendo honesto, ele vai pegar, já que você trabalhou junto com ele, ele vai colocar o teu nome como coautor. E quando você se candidatar ao mestrado e ao doutorado, isso vai contar muito ponto para o seu ingresso. Se você fizer um concurso público, vou fazer um concurso público para o Banco Central, vou fazer um concurso público para a CVM, vou fazer um concurso público para a Receita Federal, ou qualquer outro órgão público, né, para o Corpo de Bombeiro, para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica. Se você tiver trabalho publicado, né, e você consegue esse trabalho publicado, que é artigo, ensaio, você já vai andar na frente de um monte de gente. Outros candidatos, que às vezes têm até obtido na prova uma avaliação igual à sua, você já passou à frente dele se ele não o produziu. Tá? Então, é que o aluno, quando ingressa na faculdade, ele já tem que fazer o planejamento da vida dele dentro da faculdade. Né? Ele já tem que perseguir ter o CR acima de 7. Ele já tem que descobrir quem é quem nesse processo. Quem é o professor, quais são as qualificações daquele professor que eu achei simpático. Tá? Onde é que a gente vai buscar isso? No currículo Lattes. A gente vai lá, pega o currículo Lattes do professor, basta digitar no Google, que você chega no currículo Lattes do professor, e você estuda o que o professor fez. Aí você fala, pô, esse professor fez trabalho sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Pô, isso me interessa. Vou lá me aproximar do professor. Professor, posso bater um papinho com o senhor de 2 minutos depois da aula? Aí vai lá e começa lá o seu processo de sedução. Você tem que seduzir o professor a te aceitar para fazer o trabalho que você pretende fazer, para eles se interessar pelo seu trabalho. Né? Porque tudo na vida é processo de convencimento. Né? É um processo de vendas. Né? Você tem que seduzir o outro para você alcançar o objetivo onde você quer chegar. Isso vale para dentro da faculdade, para dentro do ambiente de trabalho e para a vida de um modo geral. Tá? Então, são estes os tipos de trabalho acadêmico e que são aceitos pela camisa de força da ciência. A ciência é uma camisa de força. Tá? Então, voltando aqui, só repetindo, batendo na mesma tecla. Ciência, mitologia, religião, artes, senso comum, e está faltando um, que são 6. Né? Todos buscam a verdade, mas a verdade é intangível. E toda verdade é transitória. Olha o prefixo trans de novo. Tá? Transitoriedade da verdade. Porque aquilo que a gente entende que seja verdade no momento, conforme nós vamos pesquisando, nós vamos descobrindo que aquela verdade não é tão verdadeira. E isto é que é a tal da desconstrução do conhecimento. Né? É o tal do aperfeiçoamento, é o estudo mais profundo das coisas. É isso que a gente tem que perseguir. É aí que está o grande lance da produção do artigo. Então, veja bem que eu já dei aqui nesse nosso encontro algumas dicas de problema que podem se transformar em artigos, que podem se transformar em ensaio e que pode botar o seu nome num livro. Se conseguir uma publicação nas revistas da Fundação Getúlio Vargas, você vai para o pódio. Você vai para a galera, você vai lá para o primeiro lugar. Vai botar louro, porque aquilo ali conta as revistas da FGV contam muitos pontos. Tá?
Continua. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu não dei brecha para ninguém perguntar nada aí. Luiz, alguém perguntou aí por escrito? Não. Ou está todo mundo dormindo, ou está todo mundo atônito. Vai lá, muda lá. Bom, o que deve compor um projeto de trabalho acadêmico? Tá? O trabalho acadêmico tem necessariamente que ter esses tópicos aqui. Ó. É só você pegar esse slide aí, imprimir aí, colocar colado na parede também, do jeito que eu colei aqui ó, as minhas senhas na parede. Coloca isto na parede, veja bem que eu botei em vermelho situação, problema. Se você não tem um problema muito bem definido, você não tem trabalho acadêmico nenhum. Tá? Então, o que você vai ter que fazer? O que deve constar do seu projeto? Então, você que está fazendo a sua graduação aí muito bem feita, né? Com muito estudo, com muito afinco, você vai lá começar um projeto hoje mesmo de alguma coisa que lhe incomoda. Por quê? Você vai ter que dar conta disso para a sua monografia. E aproveita o momento que você está aqui com 2 professores que têm uma boa vontade com vocês, incomensurável. Eu não quero me arvorar de que eu sou o professor que tem mais boa vontade com o aluno, porque eu tenho colegas que eu vejo que são páreo duro para a gente, Luiz. Mas aproveita a oportunidade conosco. Quem quiser publicar um artigo numa revista, pode se apresentar a um de nós 2, ou aos 2 juntos, tá? De repente a gente faz isso até em parceria, eu e o Luiz, né? E a gente monta um projeto legal, né? E a gente começa a trabalhar em algum desses problemas que esteja incomodando você. O legal é que o problema te incomode, né? O problema tem que fazer parte do seu inconformismo, né? Você pode, por exemplo, chegar e falar assim: eu não me conformo em ter que trabalhar a vida inteira e quando chegar a minha vez da aposentadoria, o INSS faliu. Né? Isso é um inconformismo. Né? O que a gente vai trabalhar? A gente vai produzir um artigo, tá? De como é que a gente pode, as alternativas que a gente tem de ir amealhando o nosso trocado para garantir o nosso futuro. A gente não sabe quantos anos nós vamos viver. Eu já tive vários alunos meus que já morreram, né? E eu ainda estou em pé aqui dando aula, tá? A maioria dos meus colegas do ano em que eu ingressei na UFRJ, tá? A maioria dos professores que estavam lá junto comigo naquela época, a maioria já morreu. Tem quase ninguém vivo, né? E os que estão vivos aí estão começando a ficar claudicantes, né? Claudicante é outra palavra que não sei se você faz parte do vocabulário de vocês, né? Claudicante vem daquele imperador romano Cláudio, que era manco. Ele andava mancando, daí vem a palavra fulano anda claudicante, ou seja, ele anda tá mancando aí porque a saúde hora fica bem, hora fica mal, né? Então, a vida é assim mesmo. Uns começam a ficar claudicantes antes, outros começam a ficar claudicantes mais velhos. Né? Com a graça de Deus, eu estou começando a ficar claudicante velho. O que dá tempo da gente ver um monte de coisa interessante pelo caminho. Eu acho legal. Embora a vida seja dura, eu me divirto com a vida também, me divirto muito. Luiz, vamos falar sobre um pouquinho aqui, ó. Introdução/apresentação. Tá? O que é isso? A introdução ou apresentação é que vai colocar a gente, nós, os leitores, os professores que vamos ler o seu projeto, vai colocar a gente dentro de um contexto. Né? Então, se você vai escrever qualquer coisa, você tem que dizer onde é que aquilo está situado. Então, essa apresentação ou introdução, né, é igualzinho à apresentação entre pessoas. Eu ontem
Ontem eu estive num encontro, né, de umas pessoas que gostam de automóveis diferentes, e é todo mundo muito mais novo, né? Então, uma pessoa que me apresentou lá a todo mundo, o que as pessoas foram falando? Elas foram falando sobre mim, né? Desde que ano eu comecei a mexer em automóvel, que eu era professor na UFRJ, que eu tinha minha disciplina de finanças pessoais, um monte de coisas eles foram falando a meu respeito. E foram falando a respeito de cada um deles. Ou seja, isto é uma introdução, está introduzindo uma pessoa a outra. Isto é uma apresentação, está apresentando uma pessoa a outra. Né? Os objetivos, eu só tenho 15 minutos aqui. Os objetivos. A gente junta objetivo e delimitação. Então, a gente escreve lá quais são os objetivos desse trabalho, objetivo do trabalho, onde é que o trabalho quer chegar, né? E qual é a delimitação, qual é o campo limite de atuação do estudo, porque senão você começa lá no Big Bang, né? Então, você vai lá explicar qual é a delimitação. A situação problema. Então, qual é o problema que você vai enfrentar, né? Recursos metodológicos. Se a gente pegar o livro de Metodologia do Trabalho Científico, tá? Tem sempre um capítulo lá, eu gosto muito do livro da Eva Lacatos, né? Ela tem lá um capítulo chamado Metodologia, ou Recurso Metodológico, não sei qual é o nome que ela deu, tá? Você abre lá, ele lá vai dizer, vai explicar em que consiste cada método. Então, o que você tem que escolher um método que vai ser mais apropriado para o teu estudo, tá? E você vai, nesse projeto, definir o que é este método, simplesmente tirando do livro e botando no projeto. Tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui de métodos. Tá? Tem método hipotético dedutivo, é um método. Método histórico é um método. Método de estudo de caso. Estudo de caso é um método aceito pela comunidade científica. Tá? É um método que está debaixo. Olha só, e quando a gente escolhe qual é o método, a gente tem que dizer por que a gente escolheu. Então, a administração tem todo o livro de administração. Eles têm assim, estudo de caso, né? Ele é todo, vamos dizer assim, conduzido pelo estudo de caso, né? Isto é uma espécie de banalização do estudo da administração, tá? Por quê? Porque estudo de caso está ancorado na filosofia chamada pragmatismo. Então, a gente tem que ir lá no pragmatismo estudar quais foram os filósofos que descreveram essa base teórica, tá? E o grande banalização no curso de administração, e eu vou dizer para vocês o seguinte, a medicina é o campo de estudo que mais lança a mão do estudo de caso para os seus estudos científicos. Tá? Por quê? Porque ela precisa de um paciente para estudar a doença. Tá? Então, ela vai estudar o caso. Quando você vai fazer um trabalho acadêmico, tá? No campo da contabilidade ou no campo da administração, você pode perfeitamente trazer um estudo de caso, mas ele não deve ser, para ele ter, vamos dizer, qualidade o teu trabalho, porque a tendência do administrador, ou melhor dizendo, a tendência do cara que escreve o livro, não do administrador, tá? Mas do camarada que escreve o livro, é generalizar o estudo do caso. Então, você pega um estudo de caso que ocorreu na Coca-Cola, por exemplo, e você generaliza aquilo. Porra, aí está o grande... Isso é de uma burrice ou de uma esperteza, né, transcendental. Porque o cara generaliza e vende o livro. E o aluno trouxa cai naquilo achando que aquilo é a solução. Não é a solução. Tá? Aquilo, o estudo de caso no livro de administração e numa dissertação ou numa tese,
ou numa monografia, é uma ilustração. Você está ilustrando o que você está escrevendo com um estudo de caso. Tá? Então, você pode... O ideal é que você combine, por exemplo, e é o que eu recomendo para os alunos de administração, Luiz que recomende aí para a turma da contabilidade, eu recomendo que o aluno combine 2 métodos. Um método, e você pode combinar 2, 3, 4, 5, quantos vocês quiserem. Tá? Então, você pega o método do estudo de caso para ilustrar o que você está escrevendo, que é muito legal, fica bonito, fica legal. Aí enriquece, porque você está ilustrando, tá? E pega ancora também em outro estudo de caso, por exemplo, levantamento bibliográfico. Você pode, por exemplo, fazer uma monografia com base numa literatura do ramo. Né? Então, se você combinar estudo de caso, olha a articulação de ideias, você combinar estudo de caso, eu fiz isso na minha tese de doutorado, tá? O estudo de caso meu foi o curso de administração da UFRJ. Tá? Eu combinei o estudo de caso com uma outra base teórica que estava num filósofo e também psicólogo chamado Deleuze. Né? O Deleuze escreveu um trabalho muito interessante. Tudo dele tinha na cabeça como aquilo que você delimita um espaço geográfico para atuação. Tá? Então, eu trouxe o Deleuze e combinei com o estudo de casos do curso de administração. Deu um trabalho que, a meu juízo, ficou gostoso de fazer. Foram 600 páginas escritas. Tá? Então, é muito interessante. Então, olha só, eu peguei e descrevi para vocês aqui em que consiste o tema, o subtema do projeto chamado Recurso Metodológico. Né? Quando a gente fala em referencial teórico, muita gente pensa que isso é bibliografia e não é. Né? O referencial teórico é o Deleuze que eu falei para vocês. Né? Você vai pegar lá um determinado autor, você pode pegar o referencial teórico, você pega 1 ou 2 autores no máximo. Tá? E usa aquele cidadão, aquele autor, como fio condutor de todo o teu discurso durante a monografia, ou durante o artigo, ou durante o ensaio que você está fazendo. Tá? Aliás, quando nós passamos ali aquele slide sobre ensaio, eu não falei o que era um ensaio. Né? Um ensaio é um teste. Né? Você vai fazer... Um ensaio serve, às vezes, de teste para você ver como é que as pessoas vão receber aquilo que está escrito para aquilo poder se transformar num livro. Tá? Isso é um ensaio. Tá? Um artigo é algo que você vai fazer uma análise, uma sinopse daquele problema que você está estudando, tá? E vai trazendo ali à baila alguns nortes, algumas soluções, alguns apontamentos para alguma direção. Né? A gente faz isso no artigo. Tá? Já o ensaio, não. O ensaio ele tem vamos dizer, uma ambição maior de se transformar num livro. O artigo, não que o artigo não possa se transformar num livro, tá? Mas o ensaio tem essa pretensão. Tá? O ensaio é publicável. Tá? Você pode publicar um ensaio em revistas. A justificativa, você vai justificar no teu projeto por que você está fazendo esse estudo, por que você quer estudar isso, e você tem ali como, vamos dizer, o penúltimo tópico, eu já vi aqui que eu já manquei, faltou um tópico para botar aí, né? Organização do estudo é como você imagina que você vai escrever a tua monografia, ou seja, você vai colocar lá que o primeiro capítulo vai tratar de tal assunto, o segundo capítulo de outro assunto vai ser assim, o terceiro assim assado, e vai ter as considerações finais. Tá? Então, o que ficou faltando aí que eu não botei, que eu manquei, você vê que a cabeça da gente sempre escapa, ficou faltando eu colocar as referências bibliográficas. Ou seja,
é as referências bibliográficas que você utilizou neste projeto, na elaboração desse projeto, e que você vai também utilizar para escrever a monografia ou o ensaio ou o artigo, tá? Então, olha só, isso que eu falei aqui para vocês, esse é o último slide? Não. Então, vai ter que ter aula seguinte, porque ainda tem pano para manga aí. Olha só. Nós vamos parar aqui, até porque eu não tenho mais fôlego. Preciso beber um matezinho ali para dar uma água na garganta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não tenho pergunta não, mas tenho considerações. Vamos ver só se os alunos quiserem falar alguma coisa. Se não quiser, eu queria complementar. Pode lá. Não estou considerando que ninguém quer colocar alguma coisa. Então, Simval, eu assisti a um filme no Netflix chamado Não Olhe Para Cima. Ele tem até umas vertentes mais ideológicas, para um lado ou para o outro, que não interessam assim, para esse assunto que você falou, mas, de alguma forma, lá nesse filme, eles tratam da banalização do termo ciência, e lá está bem evidenciado, falando que fulano é cientista, e, inclusive, eles mostram, ipsilíteres, como que pessoas que querem conduzir a humanidade para um determinado ponto compram pesquisas que seguem toda a metodologia para mostrarem que o assunto é para ir para aquele lado. Né? É bem, bem interessante. E também como que a mídia, embora a mídia fale sobre as fake news, né, sobre se contrapondo às fake news, a própria emissora lá do filme é uma das maiores produtoras de fake news, e aí eles mostram como que eles tentam manobrar toda a sociedade americana nesse sentido. Então, é um filme que seria interessante assistir, acredito que alguns aí já devem ter assistido, que ilustra um pouco, mais ou menos, sobre o que você acabou de falar. Luiz, você já está com a missão de me mandar o nome do filme aqui pelo Zap para eu ir atrás disso. Tá, Não Olhe Para Cima, é Netflix, mas vou mandar. Mas manda escrito, porque senão daqui a pouco eu esqueço. Tá. E uma segunda colocação é que esse trabalho de construção da monografia, embora tenha todo o peso de ser chato, leva um tempão, tem esse duelo aí com os orientadores, na maioria das vezes, o que eu gostaria de deixar registrado aqui é que é uma, como você mesmo falou, é uma ideia, é uma maneira de construir conhecimento, e muito provavelmente, nos empregos onde as pessoas estão trabalhando, na medida em que os chefes passam uma missão para os subordinados, se o subordinado, para responder a essa missão, usar a metodologia científica, mesmo que bem capiangazinha, bem simplesinha, ele vai estar de maneira bem completa, digamos assim, atendendo a essa missão. Então, um determinado chefe, por exemplo, pede para contextualizar uma questão daquela empresa com outra empresa, ou com outra região, ou com outro país. Se você usar a metodologia científica, né, para fazer essa resposta, mesmo, como eu disse, bem capenga, bem fracionada, é uma maneira diferente de você responder a essa solicitação dessa sua chefia. Eu, por exemplo, gosto de fazer palestras sobre finanças pessoais. Eu normalmente gosto de deixar claro que eu sou um acadêmico. E um acadêmico, normalmente, ele fala através da metodologia científica. Ele usa a metodologia científica para expor determinadas coisas. Então, eu gosto de deixar claro que esse é um dos meus diferenciais. Eu, quando falo sobre finanças pessoais, eu tento falar sobre esse assunto o mais tecnicamente possível, obviamente usando uma linguagem que a pessoa que está me ouvindo possa entender. Então, só essas duas sugestões. Quem tiver a possibilidade de assistir ao filme Não Olhe Para Cima, vai ver um monte de questões críticas em relação a isso que o professor acabou de falar, e usar a metodologia científica para
atender algumas demandas no trabalho. São 2 sugestões que eu deixo aí, professor. Ok. Eu já anotei aqui, mas você me manda, porque esse papel pode desaparecer a qualquer momento aqui. Mas no Zap Zap, só quando o aparelho dá chabu. Ok. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar, contribuir? Nós somos aqui pessoas que gostam da conversa, né? Você já deve ter percebido isso. Sival, você continua isso daí na quinta-feira? Ou continua? Mas eu confirmo isso antes com você, tá? De qualquer maneira, você vai preparar a aula seguinte, né? Então, se eu entrar, eu entrei, se não entrar, você entra em cena. Okay. Nunca sei como é que a minha coluna vai reagir. Tá legal? Então, posso dar boa noite para todo mundo? Sim. Boa noite, geral. Obrigado pela atenção. Só uma questão rápida. Aproximadamente 20 minutos atrás, a Amanda comentou estar surpresa de ver professores que entendam a nossa realidade, a realidade dos alunos. Palavras da Amanda. Eu já fui aluno. Nunca esqueci disso. Continuo sendo, eu sou aluno da vida até hoje. Então tá, Sival. Boa noite a todo mundo também. Até quinta-feira, se Deus quiser. Abraço geral. Boa noite. Tchau, tchau.